Vamos começar o capítulo 3, né? Verso 3, na verdade, capítulo não, verso 3. Então, a gente falou de outras coisas que são desfavoráveis a Bhakti. Agora a gente vai falar coisas que são favoráveis a Bhakti, né? Então, o verso começa assim. Utsaham nistayadhairyat tat karma pravartanat sangatyaga sato vritehe Shadbi Bhakti Prasidhyati. Então, fala assim. O progresso em Bhakti pode ser obtido pelas seguintes 6 práticas. A gente falou das 6 que eram negativas, né? Agora 6 positivas. Entusiasmo em levar a cabo as regras que aumentam Bhakti. Né? Fé firme nas afirmações do Shastra, né? Das Escrituras, e do Guru, cujas palavras são plenas, estão totalmente alinhadas com o mesmo Shastra, né? Perseverança na prática de Bhakti, mesmo em meio a obstáculos, ou paciência durante a prática do estágio de Bhakti, mesmo quando existe uma demora em alcançar a meta desejada. 4. Seguir os membros de Bhakti, tais como ouvir e cantar, e abandonar, né, o desfrute material para o prazer de Krishna. 5. Abandonar a conexão ilícita com o sexo oposto, né? A companhia daqueles que são extremamente apegados a esse sexo oposto, né? E a companhia de Mayavadis, os famosos Mayavadis, os ateístas, e os pseudo-religionistas, os pseudos religiosos, na verdade. E adotar o bom comportamento e caráter das pessoas puras, né? Dos devotos puros, Vaishnavas puros. Então, vai ter o comentário aqui, primeiro, de Sri Radharamana Das Goswami, né? Lembrando que são 3 comentários. A palavra utsaha, ou entusiasmo, refere-se à avidez de executar os membros de sadhana que aumentam bhakti. Utsaha, ut é para cima, saha é ajuda, auxílio. Então, é bem legal essa palavra, né? Porque o entusiasmo ele não vem por a gente, pela nossa prática em si, né? Mas vem de cima, né? O auxílio que vem de cima, utsaha, né? Então, é quando a gente está ligado, conectado, né? Esse parampara, como a gente sempre fala aqui, né? Que tem é como se fosse uma corrente elétrica. A gente sozinho não tem força, mas quando a gente toca na corrente elétrica, a gente fica eletrificado. Então, esse entusiasmo vai vir disso. Inclusive, a palavra entusiasmo é em latim, né? Em tel, que é com Deus. Bacana isso, né? Entusiasmo vem de que você está com Deus junto. Bem legal. Então, ele fala isso aqui, né? A palavra nishchaya, ou convicção, significa fé firme. Então, a fé, sei lá, ele dizia que a fé ela pode ser mudada, né? Todo mundo tem fé, né? O materialista tem fé, todo mundo tem fé. O objeto da fé que difere. Então, digamos, eu tenho fé, não tenho muita não, que eu vou acordar amanhã, que eu vou viver hoje. Mas não sei, pode acontecer qualquer coisa, a gente bater cachuleta e já era. Tenho fé que vou acabar de falar que pode ser que não. A gente tem fé que vai levantar amanhã, que vai fazer as coisas. Sem fé, ninguém vive. Então, o objeto da fé é que vai fazer essa diferença. A própria ciência, né, tem que ter fé. Eu me lembro que uma vez eu estava na faculdade, aí o professor de sociologia, ele falou, né,
a diferença entre religião e ciência, você acreditar numa autoridade, os fatos científicos, ter fé, discernimento lógico. Eu falei, professor, se eu não acreditar no senhor aí que está falando, eu não vou nem passar de ano, né? Então tem que ter fé no senhor. Eu tenho que ter fé nos seus ensinamentos aí da ciência. Eu não provei. Tudo bem, alguém provou e está falando para mim. Então, estou também acreditando numa autoridade. Então, na verdade, é muito similar. Né? Então, de novo, né? Nishchaya é uma das palavras que tem Vishwasa, tem Shraddha, tem várias palavras desculpa, Shraddha, várias palavras que significam fé. Dhairya significa não negligenciar na educação dos membros de Bhakti, mesmo quando existe uma demora em obter a meta desejada. Tem uma história que não sei se contei, mas vou contar de novo, que uma moça, uma discípula de meu Gurudeva, ela foi perguntar para ele, né, porque ela viu que muitas pessoas chegavam para ele e falavam que no começo, né, da vida de Bhakti, todo mundo era muito entusiasmado, cantava Japamala muito forte, acordava cedo, ficava ansiando pelas festas e tudo, mas com o tempo isso aí arrefeceu. Não acabou, mas já não está já não é aquela coisa tão forte, né? Não tem aquela avidez. Não sei se já experimentaram isso, mas em geral no começo é uma novidade também, né? E ela falou, pô, será que... Ela falou, eu também sinto isso. Eu já não estou tão como aquele no começo, nos primórdios. Ela falou, será que eu estou cometendo alguma parada, alguma ofensa? Ele falou, não, na verdade, isso é o terreno do seu coração. E ele começa a fazer uma analogia, né, especialmente para os mais velhos, essa analogia é bem interessante, que ele fala assim, quando o discípulo encontra o Guru fala para ele, uma analogia, né? Olha, Radha e Krishna estão naquela montanha ali. E o discípulo sai correndo. Nem espera o resto. Então sai correndo, porque para ele parece que a montanha está muito perto. Aí ele corre, depois de um tempo ele vê que a montanha não está muito perto. E ele já cansa um pouquinho. Depois começa a ter uns declives. Né? E quando a gente desce, o que acontece? A gente não vê mais o pico, que a gente fica coberto pela próxima subida. Então, o discípulo ele fica meio cansado, só que ele vê que tem uma subida, ele começa a subir de novo e ele vê Radha e Krishna na montanha de novo. Aí desce de novo, aí sobe de novo. Ele falava que é o terreno que a gente construiu durante vidas no nosso coração. Né? Então, a gente pode ver que, em geral, não são todos, né? A pessoa que está começando, ela está muito... na verdade, não é esse entusiasmo que ele está falando aqui, né? Não, esse nishchai, é uma fé, um aspecto da fé, mas uma fé muito tênue ainda, está baseada mais na novidade. Então a gente sai correndo, faz um bocado de coisa, inclusive muitas loucuras, né? Às vezes a gente é invasivo demais, né? Então com o tempo, com a maturidade, a gente vai vendo até onde pode ir, né? Isso também não vai corresponder à nossa prática, né? Então ele vai, né? Só que ele fala que a gente nunca devia parar, porque isso fortalece os músculos dessa fé, né? Essas descidas, e como você está correndo, quem corre, né, sabe que tem aquelas provas que você vai, entra, pula, pedra, então esses obstáculos, eles fortalecem o músculo da coxa, né, e assim por diante. Fortalece a gente, melhora a nossa respiração, porque tem essas variantes. Então ele falou que da mesma forma é assim, né?
A gente vai, tem os nossos altos e baixos da vida, né? Tem momentos que a gente está muito forte, entre aspas, né? Depois acontece algumas coisas na vida, a gente fica um pouco mais fraco, a gente fica meio não tão entusiasmado. E como a gente falou, né, no começo, sempre é tudo novo, depois fica tudo meio morno, parece que você já conhece muita coisa, pererel, né? Isso não é um sentimento bom, que na verdade Bhakti sempre tem algo para aprender e sempre tem uma novidade. Você lembra que a gente fala que Radharani, todo dia, Krishna parece uma pessoa nova que ela não conhece. Em vez de Radharani fala, quem é esse garoto? Ela acorda, está de manhã. Quem é esse rapaz? Nunca vi esse rapaz tão bonito. Então tem sempre uma coisa nova, né? Todo dia se repete na plataforma transcendental, mas nunca se repete. Tem até, eu acho, a Kali Lila, que tem uma sequência, tem vários tipos de lilas. Tem lilas que são ocasionais, e tem lilas que são fixas, digamos assim. Então, a coisa meio que acontece quase todo dia, Radha dorme com Krishna, vai para casa, só que isso sempre é novo. Krishna é Nitya Yavana, eternamente jovem, tudo é sempre fresco, né? Fresh, ever fresh. Tudo é muito recente, é sempre, né, uma novidade, não é a rotina daqui. Aqui, o mundo da matéria ele é extremamente boring, né? Ele é um tanto quanto chato, que as coisas se repetem. É engraçado que é o contrário mesmo, né? A ilusão faz com que a gente acredite que não se repita aquilo ali, mas está sempre repetindo. Né? Vidas e vidas a gente faz a mesma coisa. Nasce, se relaciona com alguém, ou não, tem família, morre, come, dorme, trabalha, morre. Né? Então, assim como existe essa rotina aqui, porém a ilusão faz com que aquilo pareça ser uma novidade. Né? Uma vez foi no Plano Collor, foi em, não sei se 89, 90, não me lembro, enfim. Foi a primeira vez que eu fui para a Índia. E eu estava até hoje eu me lembro, na Caixa Econômica Federal. E eu falei, vou tirar todo o dinheiro e vou para a Índia. Me dei bem, porque o cara roubou tudo, né? Quando eu voltei, eu já ia ido para a Índia, tinha trazido alguma coisa. Se eu ficasse aqui, eu ia perder tudo, nem ia para a Índia. E na fila tinha um senhor com uma criança ainda de pequena, sei lá, de 10 anos, enfim. Ele falou, não, meu filho, agora vai melhorar. Está entrando um novo governo. Eu estava atrás, me lembro que eu estava atrás dele, falei, ai, meu Deus. E o cara roubou tudo, fez uma melequeada, né? Então, aquela coisa está sempre acontecendo e a gente está achando que vai melhorar. Né? Um novo governo, um novo perfume, um novo carro, nova viagem, novo amor. Né? E lá é o contrário. Tudo que está acontecendo vai acontecer igual e tudo melhora. Então, é bem interessante isso. Né? Então, essas são as coisas, né, que acontecem com a gente. Então, a gente tem que não negligenciar, né, aquela rotina de Bhakti, mesmo achando que a coisa está demorando até um resultado. Né? A gente canta, muitas pessoas reclamavam com o meu Gurudev, né? Reclamavam assim, né? Pediam um conselho, porque canta, parece que não mudou nada. Pô, estou cantando há 30 anos, parece que não muda nada em mim. Inclusive, uma pessoa também falou isso, meu Gurudev falou assim, você pode achar que não está mudando, mas eu estou vendo, lá por dentro está tendo uma mudança. Né? E vai ocasionar uma mudança mais tarde, no próximo nascimento. Né? Enfim, né? Está relacionado com o sarra também. Né? E ele continua, o significado de Tatkama Pravartanat é renunciar completamente
o usufrute material, enquanto existe um esforço exclusivamente para alcançar Bhakti. Né? Então, na verdade, é se esforçar pelas coisas que vão gerar Bhakti, e naturalmente, né, na verdade, vai ser um movimento natural. Se você se esforça por uma coisa, aquela outra é mais negligenciada. Então, Bhakti não é tirar, né, e sim colocar coisas. Se acrescentar Deus, todas as atividades na sua vida, e não largar coisas. O largar é uma consequência natural. E você pegar outra coisa, né? A Prabhupada sempre dizia, né, é o gosto superior. Se você tem um gosto superior, naturalmente você abandona o outro, né? Óbvio. Aliás, ninguém abandona um se não tem outro. Mesmo, né, aqueles yogas austeros, e a gente vê que os asuras, eles abandonam. Só que eles abandonam temporariamente. Né? Eles fazem muita prática de ver Hiranyakashipu, esses asuras, eles fazem Vritasura, eles fazem muita austeridade, mas para um dia deixar de fazer. Né? Já, na verdade, o verdadeiro Bhakta, ele faz uma suposta austeridade, né? Para conseguir o quê? Ter esse amor. Né? Na verdade, ele não vai ver mais como austeridade. Num nível mais elevado, ele nunca vai ver aquilo como uma coisa difícil de fazer. Né? Ele vai ficar encantado mesmo. Krishna Hari. Hari quer dizer aquele que encanta também. Né? Aquele que te enebria. Você fica completamente perdido de amor. Você faz o que o amante quer, o amado quer. Não é que você está largando algo. Você pegou algo superior. E aquilo te inebria. E você não quer saber mais. Você esquece, né? Assim como um ébrio mesmo, uma pessoa inebriada, ela perde uma consciência de um mundo X e entra em outro mundo. Né? O Vaishnava muito elevado, ele entra em outro mundo. Né? Então, ele nunca mais vê nada igual. Assim como o ébrio vê as coisas bem, o cara bêbado. Quem está bêbado, entre aspas, né, com esse néctar, essa amrita, ele vai ver as coisas bem diferentes. Na verdade, ele vai ver as coisas como elas são. A gente... Então, continuando aqui, no Bhagavatam 11.19-24, Bhagavan Krishna diz ao Dava, é o Dava Gita, né, que a gente já falou aqui, o Dava Gita, é tipo uma Bhagavad Gita, só que Krishna está falando para o Dava, é bem similar. Ele fala, Evam Dharmae Manushyanam Udavatmani Vevinam Mai Sanjayate Bhakti Konyorto Syava Shishate. A devoção que está saturada com amor por mim, ele está falando, né? Surge no coração daqueles que oferecem as suas próprias almas a mim, seu próprio eu a mim, e que seguem os princípios religiosos que são favoráveis a Bhakti. Qual outro objeto permanece a ser obtido para aqueles que alcançaram minha Bhakti? Né? Então, tem princípios que são favoráveis a Bhakti, tem princípios que são neutros, tem os que não são tão legais, né? Mesmo estando sendo védico, mesmo sendo védico, né? Então, tem umas práticas que são bastante neutras, né? Como, se eu não me engano, até peguei aqui o Bhakti Rasamrita do Bindu. Então, tem 64 angas de Bhakti, e os 5 primeiros, inclusive, estão relacionados ao Guru. Né? O primeiro é o Guru Padashraya, que é o mais importante, você ficar sob a tutela do Guru. Né? E tem outros angas aqui que não, digamos, você adorar as árvores Amalaki, tem umas coisas que você adora, árvore, rega, árvore. Elas são neutras, né? Não é uma coisa que
tudo depende, tem várias camadas, vários níveis de praticante. Então, se você não está fazendo outras coisas e adora essas árvores ou faz certas outros angas ali, elas vão ser é, conducentes a Bhakti. Parece que você já está em outro nível, assim. Isso já é não é prejudicial, mas você vê que você está perdendo esse tempo com isso, podendo fazer uma coisa superior. Então, sempre, sempre nas instruções vão ter vários níveis. O que é bom para um, o outro já, às vezes já superou aquilo ali. Então, a gente tem que sempre ter esse norte, saber mais ou menos onde a gente está. O guru sempre dá esse norte. Às vezes fala uma coisa para um, fala para o outro. Eu me lembro, tinha um sannyasi italiano, não francês. Ele é muito legal, Shauti Maharaj. É muito legal ele. E ele falou que tinha uma memória horrível. Ele falou, nossa, eu só consigo gravar a primeira parte do verso, o mesmo verso, aquele verso de 4, padrão. Ele falou, pô, só consigo gravar os 2 primeiros. E ele fala assim, o mestre dele, né, era o meu guru dele também. Ele fala, Gurudeva, ele me conhecia e não exigia muito de mim. Né? Ele fala, ainda bem que ele não exigia muito de mim, que eu tenho muita dificuldade. Né? Porque ele exigia muito dos outros, né? O Gurudeva, ele exigia de sannyasas especial, ele dava muita bronca, porque ele queria um sannyasa mesmo de alto nível, e realmente ele criou muitos sannyasas de alto nível. E ele falava isso, né? Mas era um pouco humildade, né? Porque ele, na verdade, ele é muito bom do Ramayana, ele é ótimo contar a história do Ramayana. E ele é uma pessoa muito agradável, né? Ele cativa muito pelo quem ele é. Né? Então, isso é interessante, né? Ok. Então, vamos lá. O significado de Sato Vritti é adotar. Bom, isso tudo eu falei porque tem umas regras que elas são legais, assim, para a gente. Quer dizer, todas são legais, porém, umas são mais favoráveis, e outras são neutras, né? Que você tem nessas 64 angas de Bhakti de Vadeis, mas essas primeiras são as mais importantes. O significado de Sato Vritti é adotar a conduta exaltada dos Vaishnavas. Né? Eles chamam também Vaishnava Sadacharya, né? Saber lidar com os Vaishnavas, tanto com os grandes Vaishnavas, quanto os Vaishnavas que são principiantes, né? Tem a famosa etiqueta, né, que a gente deve seguir, respeitar os mais velhos, né? Mas o mais velho ele também é muito relativo. Tem o mais velho fisicamente, né? A pessoa óbvio que você tem que respeitar. Tem o mais velho que está na filosofia mais velha, é mais tempo lá, né? Que às vezes a pessoa pode ter 80 anos, mas chegou ali aos 79, e tem um de 20 que nasceu ali. Tem aquele que, o mais importante, é aquele que está mais entregue a Cristo. Esse é o mais velho de todos. Não importa se tem 20, 30, 80, 90. Aquele que se dedica mais a Cristo. Mas é óbvio que existe uma etiqueta externa também, óbvio, né? Inclusive no Jaiva Dharma tem duas pessoas, dois bhaktas, que não estão na vida renunciada, né? E eles entram hora de prasada, num templo, e eles ficam em pé, esperando que as pessoas sentem, né? Porque ele fala, não, primeiro os renunciantes, não sei o que lá, tem que seguir isso. Aí eles ficam esperando. Aí esses brahmacharis falam assim, vocês não vão sentar? Não, depois que os sêniores honrem a praçada. Né? Nós somos caídos, nós somos grihastas,
Na verdade, um não era, mas ele morava fora do templo. E os brahmacharis falam assim, olha, a gente não está vendo aqui essa diferença, não. Quem é grihasta, quem é sannyasa, a gente está vendo aqui quem faz mais bhakti. Mesmo assim, eles seguem a etiqueta. Eles têm um sannyasa que é mais jovem que eu, ele ficou até aqui em casa, e ele é bem... Né, ele é mais avançado que eu, óbvio, está mais entregue, mas eu sou mais velho que ele, tanto em idade quanto em tempo. E ele sempre seguia a etiqueta, assim, ele, não, faz isso, faz isso. Aí vai ficar até um jogo, não, primeiro você, né, aquela educação, primeiro você, não, depois você. Porque ele é um sannyasa, então tem que respeitar ele. Agora, aí ele fica meio assim, porque eu sou mais velho. Mas se dá bem, no final, se deu bem. Foi um bom aspecto, tranquilo. Então, tem essa etiqueta onde você lidar, né? Não só com os Vaishnavas também, mas com outras pessoas, né? Que não são Vaishnavas. Ou pelo menos que a gente vê como não fossem Vaishnavas. Na verdade, né, em última análise, todos são Vaishnavas, no sentido que todos são servos de Krishna. Né? Uns sabem, outros não. Então, vai para o outro comentário, Piyusha Vashini Vrit, que é de Srila Bhaktivinoda Thakura. Manter a nossa existência pelos meios apropriados e cultivar Bhakti são duas atividades essenciais para os Vaishnavas. A primeira parte desse verso indica atitudes que são favoráveis ao cultivo de Bhakti. E a segunda parte descreve como o devoto deve conduzir sua vida. O entusiasmo, o otimismo e a paciência, né? Executar atividades que nutrem Bhakti, renunciar a essa companhia indesejável, né? E adotar o comportamento dos devotos são os meios para obter sucesso em Bhakti. Engraçado, agora que eu reparei, o outro não fala sobre abandonar a companhia indesejável. Ele não comenta. Uma hora que eu me toquei. Então, ele vai por um utsaha, né? Avidez de seguir as regras de Bhakti. Né? Inclusive, né, rules and regulations. Eu não sei, agora já está melhorando, mas a gente traduzia regras e regulações, que é a mesma coisa. Então, regras e regulações, não tem diferença. Essa vem da palavra, às vezes, yama e niyama, ou seja, seguir coisas que são favoráveis, é justamente isso. E não fazer coisas que são favoráveis e não fazer outras coisas, né? Na verdade, rules and regulations é uma expressão em inglês que quer dizer regras e restrições. Ou seja, fazer e não fazer. Então, de novo, o tsar é avidez em seguir essas regras e restrições de Bhakti, se chama Utsaha. Sem esse entusiasmo, essa Bhakti ela vai diminuindo. Seguir os membros de Bhakti com grande respeito é o verdadeiro Utsaha. Então, mesmo a gente estando... entusiasmo não necessariamente é pular no Kirtan, assim, né? Que nem um louco, não necessariamente é isso. A pessoa pode ser calma, tranquila, ter muito entusiasmo. Está sempre, entusiasmo é sempre fazer as coisas, nunca abandonar as coisas. Não gritar ou querer impor Bhakti para os outros. Né? Isso é mais característica de fanatismo. Então, você está sempre, tem aquela constância, entusiasmo tem aquela constância. Né? Mesmo aqueles altos e baixos, como a gente falou, a gente não para. Inclusive, nessa analogia, é bonito, que ele diz, Srila Gurudeva fala que vai chegar um ponto, depois desses altos e baixos, que você vai chegar num platô. Né? E nesse platô, é tudo tranquilo, tem flores, tem tudo. E quando você chega a uma certa estabilidade de Bhakti. Só que ele diz assim, só que esse lugar é muito perigoso.
que é uma zona de conforto. E ele fala uma coisa bem interessante, que diz que você pode ficar nesse platô por muitas vidas. Você se estabelece, né, canta suas voltas, tem sua família, ou não, né? Fica naquela coisa morna. Né? Eu sou um monge mediano e estou feliz com isso aqui, só com essa medida. Ele falou que isso é muito perigoso, que ele diz que você pode morrer, nascer, virar devoto de novo, ficar nessa plataforma, morrer. Ele falou que você poderia ficar muitas e muitas vidas. Achei interessante. Então, diz que você teria que sair daquela zona de conforto. Diz que o Vaishnava ele é muito audaz, né? Ele é muito ousado. E a nossa linhagem é muito essa, né, de você propagar essa mensagem. Né? Então, de repente, você pode ficar ali no templinho ficar sem fazer aquela mesma coisinha. É bom, né? Mas ele falou que isso não é o ideal. Você tem que sempre ser ousado. O Gurudeva, né, o guru dele é Bhakti Keshava Maharaj, que às vezes é chamado de Acharya Keshari, que é o leão. Né? Ele falou que o leão está sempre rugindo e procurando presas. E uma vez falaram umas coisas com ele, ele falou assim, ó, filho de leão, leãozinho é. Né? E ele também era bastante entusiasmado, né? Ele viajou mesmo na idade, como Srila Prabhupada, né? Ele viajou muito, mesmo em idade avançada e tudo mais. Né? Porém, né, tem grandes Vaishnavas que ficaram num lugar só, e nem por isso eles estão nessa categoria. Né? Eles têm outro tipo de ousadia. Então, mas para a gente é legal a gente nunca ficar meio paradão. Tá legal, aqui eu canto 16 horas, tá bom. Né? Sair da zona de conforto está certo. E o que poderíamos fazer, Mani Manjari? Está certo. Sim, o que poderíamos fazer? Então, sempre usar mais. Né? Digamos, a gente tem, especialmente a gente que mora em casa, a pessoa que é casada, tem família, às vezes você faz sempre aquela rotininhazinha, né? Aquela rotina, mas não avança. Né? Eu tô bem aqui, ofereço um alimento assim, canto, quando eu estava falando, né, canta um número só de volta, de Japamala, leio um número certo, fixo até o fim da vida, mas você tem que cantar mais, né? Sair dessa coisa mais mediana, né? Ousar mais nesse sentido, falar mais para as pessoas, comparecer mais, ser mais ativo. E, né, eu falei, é um devoto que sempre liga para mim. Eu falei, ele nunca foi para a Índia. Eu falei, vamos para a Índia! Vamos lá! Né? Ele canta suas vozes, ele tem sua rotina. Mas eu falei, gente, ele é mais velho que eu. Falei, olha, ele é oportunidade. Né? Você já está, acho que ele já está aposentado. Falei, poxa, vamos usar um pouco mais. Né? Pelo menos uma vez, vamos para a Vrindavana. Né? Tem aquela dificuldade? Tem. Né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais acomodado mesmo, é mais difícil. A viagem é ruim até a ilha, né? Classe econômica, mas se ele usar mais um pouco, eu sei que ele vai ser muito bom para ele. Ele está meio morno, inclusive ele, assim, não é que ele foi para trás, mas ele às vezes me perguntando umas coisas muito básicas. Eu falei, cara, tem que agitar mais isso aí. Né? Mas é um devoto tranquilo, faz essas coisinhas, mas não saiu daquilo ali, né? Tá ali, perdeu, tá confortável, né? Como a gente fala. Então, isso é super interessante. Né? A gente ousar um pouco mais. Que seja um dia, que seja outro. Mas é interessante. Né? É bem legal isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Então, vamos lá. Nishchaya, significado de Nishchaya é fé firme, a gente já falou isso, né?
Inclusive, tem a palavra Shraddha, que é fé. Ela é baseada, essa palavra, ela tem a raiz em verdade. Então, como a gente estava falando antes, fé não é acreditar em qualquer coisa, uma loucura, né? Uma coisa completamente absurda, mas ela está baseada em alguns fatos. Eu sempre dou o exemplo de tem um vão de 5 metros, aí você, né, tem aqui um precipício, esse vão tem 5 metros, você nunca vai pular aquilo ali, não dá para pular aquilo. Mas de repente tem um vão de 1,5 m, 1,20 m. É difícil, mas existe uma possibilidade naquilo, né? Então, sua fé ela é baseada numa realidade. Não é uma coisa louca que vai, que será que vai aparecer o super-homem agora para mim, não sei. Mas a Stradar, ela está baseada em algo que é real. Na verdade, que os sábios, eles viveram aquilo ali. É difícil, né? Tiver essas histórias, essas entregas, eu fico assim, caramba, vê que parece ter um abismo entre a gente e o sábio. Mas pode pular esse abismo. Não pelo meu esforço, né, pela minha força, mas por aquilo que a gente falou, né, do Utsara, de estar junto com alguém que pula, né, não é uma coisa impossível, não é uma coisa louca, uma fé não é uma coisa louca. Na verdade, a fé louca é a fé nesse mundo, né? Que esse mundo, ele pode corresponder a você. Então, Nishchaya tem a ver com Shraddha e Vishwasana também. E, continuando aqui, Dhairya, não negligenciar na execução dos membros de Bhakti. Aquele não é mesmo que existe uma demora em obter essa coisa. Então, isso é chamado Dhairya. Dhairya vem de Dhira, né? Vem de Tri, e inclusive tem o exemplo de Dhruva, né? Dhruva Maharaja, ele é firme no seu propósito. Então, a gente vê que nenhuma dessas três estão separadas, né? Dhruva Maharaja, aquele garotinho, que com 5 anos, em 6 meses, ele teve o Darshan de Vishnu. 6 meses. No Parikrama, a Gurudeva sempre levava a gente, né, no local que é Madhuvana, onde Dhruva Maharaj ele fez essa austeridade. E uma vez um discípulo perguntou, vem cá, mas Dhruva Maharaj, a deidade dele é Vishnu, a nossa é Radha e Krishna, o que ele tem a ver com isso? Porque o ideal é você não cultuar, né, certos, mesmo Vaishnava, ou certos outros aspectos de Vishnu, né? Você ter Ekantika Bhakti, que a gente chama, né? Ter um Bhakti unidirecionado para a nossa deidade. Porém, a gente comemora Rama, Nrsimha, por sinal, domingo vem Nrsimhadeva, né? Nrsimha Chaturdas. Então, todo mundo comemora, seja na sua casa, seja nos templos respectivos, que é muito legal. A gente vai ver que Nrsimha, ele vai dar um impulso para Rama Lila dá um impulso para Krishna Lila para Gaura Lila. É muito legal isso. É bem interessante, né? Como o que falta, entre aspas, num é preenchido por outro, o que falta entre um entre aspas é preenchido por outro, até chegar em Gaura Lila, que é chamado o apêndice de Krishna Lila. Como tem um livro, tem um apêndice, né? Explica o apêndice, vai explicar melhor aquilo que aconteceu. Então, Gaura Lila vai explicar melhor Krishna Lila. Krishna Lila explica Rama Lila explica Nrsimha Lila. E é legal só um spoiler, que Nrsimhadeva, quando ele aparece de uma pilastra, né? É dito que ele fala, poxa, eu queria ter um pai, eu não tive pai, meu pai é uma pilastra. Né?
Todo mundo tem medo de abraçar fora, para lá do Maharaj, claro. Todo mundo fica com medo dele. Ele fala, não queria que ninguém tivesse medo de mim, sei lá. Por isso que ele aparece como Rama ali, né? Como Rama. Rama, ele tem pai, ele tem amigos, né? Ele não é filho de Pilastri. E não, as pessoas não têm medo dele, só os asuras, claro. E acabam abraçando, ele tem esse relacionamento. Só que ele, como Maryavada Purushottama, eles dão esse título aí, né? Mariada Purushottama, que ele vem dar o exemplo do Dharma, né? Mariada quer dizer isso, né? O Purushottama é essa pessoa melhor que ensina a posição, né? De como ser melhor pai, ele é a representação do Dharma e assim por diante. Então, Mariada também quer dizer um muro que protege a gente de um ataque exterior, que é o Dharma, do Dharma protege a gente. Porém, o Dharma, ele cria uma barreira para uma coisa mais íntima. Os sábios de Naimisharanya queriam ter Rama como esposo. Né? Ele fala, isso aqui não dá não, esse avatar aqui não dá não. As meninas de Mithila queriam casar com ele e falaram, não, só caso com Sita. Então, todos esses seres acabam aparecendo em Krishna Lila. Krishna Lila, né? Sarvadharma Parijaya, ele quebra essa muralha Mariada. Esse Dharma que é bom pra caramba, mas que ao mesmo tempo ele impede uma coisa mais íntima, uma visão mais íntima com Krishna. Beleza? Só um spoiler. Ok. A gente já falou de Dhruva Maharaja, né? Então, Dhruva Maharaja, ele tinha esse dar, essa firmeza. No caso dele, não deu 6 meses para o Bhagavan, né? É muito rápido. Então, 4 é Bhakti, Poshaka, Karma, né? Ou Tatkarma, Pravastinata, aquela história. Então, existem 2 tipos de atividades que nutrem Bhakti. Vidhi e Nishedha. Ou seja, as injunções positivas, chamadas Nidhi, e as injunções negativas. Okay. Executar os membros de Bhakti, encabeçados por Shravana e Kirtana, é o Vidhi prescrito. Essas injunções positivas. E renunciar ao usufrute, a Nisheda prevenir, Poxa incrementar. Okay. Aí tem umas notinhas de sânscrito. Renunciar ao seu desfrute pessoal, né, com o propósito de dar prazer a Krishna, é Nisheda, né, a base de Nisheda. Então, esse Karma Prabhatanat está incluído nisso. Sangha Tyaga quer dizer, né, Tyaga quer dizer, vem de tactuar, né, de você abandonar, né, você rejeitar o Sangha que é desfavorável. Né? Então, Sangha é um encontro, como a gente já falou, são o encontro dos rios, porém, nem todo Sangha, óbvio, é favorável. Então, ele fala assim, devemos renunciar à companhia de pessoas que não são Vaishnavas. Né? Inclusive, ele fala aqui de mulheres, ou pessoas apegadas a mulheres, a Gurudeva fala, na verdade, é o sexo oposto, né? Porque não está especificando, não tem a palavra stri é mulher. Na verdade, é o sexo oposto, né? O apego ao sexo oposto. Aí ele põe assim, entre aspas, não devotos. Aqui significa os usufruidores dos sentidos, os mayavadis, e aqueles que fazem uma mostra pretensiosa de Dharma, que ele botou no comentário, pseudo-religiosos. Na verdade, são extremamente perigosos, né, essas pessoas. Inclusive, se a gente lê o Bhakti Tattva Viveka de Bhaktivinoda Thakura, inclusive, quando esse comentário é dele, que a gente está lendo, ele fala que essas pessoas são extremamente prejudiciais
para a gente, né? As pessoas que dizem que fazem Bhakti, mas não é Bhakti. Ele é logo no começo desse livro, que na verdade é uma junção de vários livretos que ele faz, Gurudev junta eles no livro. E ele fala que essas pessoas que são opostas a Bhakti, é muito fácil de você ver, né? A pessoa que é meio, não gosto mesmo disso, mas religião é loucura, espiritualidade é viagem. Isso é muito fácil de você reparar essas pessoas e se afastar delas. Né? Você já sabe que não é uma boa companhia, ou cara chato pra caramba. Porém, esses pseudos religiosos, eles são mais perigosos, porque você não percebe tão fácil. Né? E você pode ficar na companhia dessas pessoas achando que elas estão praticando bhakti ou assim por diante. Né? E você se envolver e acabar meio acreditando em certos conceitos diferentes. Em geral, nesse meio de yoga, esotérico, perenel, mais de yoga, eles conhecem mais esses termos. Eles acham que bhakti vai gerar, você vai alcançar com bhakti, você vai alcançar Brahma, ou Brahman, né? Que são meios que vão levar você à mesma meta. Ou seja, para eles, quem faz karma yoga são pessoas que são mais agitadas, mais afeitas ao trabalho, a fazer coisas. Né? E que bhakti são para pessoas que estão mais ligadas a sattva, que são mais emotivas. Né? E jnana são para as pessoas mais intelectualizadas. Então, para eles, como a meta é a mesma, tanto faz você fazer isso, né? Bhakti, jnana ou karma. Né? São meios diferentes para alcançar a mesma coisa, ou seja, tudo vai dar no mesmo lugar. Né? E isso é repudiado, né, peremptoriamente, veementemente, pelos bhaktas. Né? São coisas que vão dar resultados muito diferentes. Ou seja, eles estão baseados nos gunas para alcançar o nirguna. Isso não tem nada a ver. Eu já tive alguns encontros, né? Eu já fiz yoga, pererel. Agora eu não estou tão ligado assim, mas dá palestra, negócio de academia. E esse é o conceito geral dessas pessoas. Né? Que certos gurus passam esse conceito para eles. Né? Então, é muito prejudicial, né? Porque não vai gerar a mesma coisa e, inclusive, é prejudicial a bhakti. Além de não chegar, ainda pode deixar mais para baixo. Inclusive, tem um guru antigo, já foi embora, né? Suposto guru que ele é impressionante. Se você lê os livros dele, agora você diz que o cara é bhakti, às vezes. Tem um que ele fala de Chaitanya, você fica até impressionado. Inclusive, eu tive uma discussão com uma senhora que é desse grupo. Eu falei, não, esse fulano isso não é bhakti de jeito nenhum. Não, mas ele pererel. E né, até eu li boa parte desse livro. Eu falei, caramba, vai falar coisa que Mahaprabhu fala também, bem... Acho que para um leigo total, né, a pessoa vai até acreditar nisso. Enfim, então, é muito perigoso isso, né? Então, são essas companhias que a gente deve abandonar, né? Isso não quer dizer que você também vai ser grosso, óbvio, com essas pessoas, você não vai entrar em intimidade com essas pessoas, sempre. O Vaishnava é um cavaleiro, né? A gente tenta ser um cavaleiro, ou uma dama. E, por último, sadvriti, né? A pessoa deve adotar a conduta virtuosa dos devotos puros e, portanto, manter a sua vida de uma maneira bem adequada. Né? Os devotos renunciados devem mendigar, preferivelmente fazendo madhukari. Madhukari mel, pode ser também abelha, madhukari
na verdade, abelha, cari, vem de cre também, ação, né? Madhu, de fazer o mel. Ou seja, a abelha. No sentido de madhukara é você ir de casa em casa, assim como a abelha vai de flor em flor, e pedir alguma coisa, né, para o seu sustento, né? Hoje em dia isso é muito difícil, especialmente no Ocidente, é mais difícil. Você tem que ver que o Sebakti Thakura falando, 1800 lá vai fumaça, não, e na Índia isso é mais viável, né? Os sannyasas de priscas eras mais antigas realmente faziam os renunciantes, hoje ainda tem. Você vai de casa em casa, vai, pede alguma coisa para manter sua vida, né? Então, isso é o Madhukari. Esse é um processo de mendigar, aonde, como um Madhukara, ou seja, uma abelha, você pega o néctar de diferentes flores, como a gente já falou, né? E ele aceita um pouquinho de cada casa. Né? Ele não acumula também, né? Pega um bocado de coisa, faz um pacotão, fica 3, 4 dias sem mendigar mais. 5. Né? Então, na verdade, é o que para ele desenvolver essa humildade, essa tolerância, por isso que ele pede um pouquinho o suficiente para ele se manter no outro dia de novo. Né? Ele não acumula coisa. Como é? Você lembra que a gente, no verso anterior, ele fala isso, você não acumular, né? Atyahara, para este que ele fala no segundo verso. Atyahara é acumular coisas. E a gente até falou que não necessariamente são coisas físicas, né? Acumular conhecimento, né? Acumular conceitos. Você tem que estar sempre livre de várias coisas, disposto a aprender novas, né? Os devotos casados devem sustentar sua vida por meios que são favoráveis às regras pertinentes ao sistema social védico, famoso Varnashrama Dharma. Né? Então, diz que mesmo, inclusive, no verso anterior, de novo, fala que mesmo as pessoas casadas, né, que moram fora de um templo, não são renunciadas, mesmo elas não devem acumular essas coisas. Sempre que existe um acúmulo, né, às vezes acontece, a pessoa ganha muita grana, ou sei lá, outra coisa, ele tem que dar aquilo para Krishna, né? E esse é o sistema védico ideal, né? Porque sempre, nunca, na verdade, ninguém vai, no plano mais raso, nunca ninguém vai passar fome, e sempre você vai ter a oportunidade de você ver os Vaishnavas renunciados, né? O que é que acontece hoje em dia? Que às vezes tem um acúmulo de riqueza nas pessoas e existe uma pobreza, óbvio. Então, na cultura védica mesmo, tradicional, eles nunca acumulam. Quer dizer, quando acumula, eles dissolvem aquilo ali, dando para as pessoas, para os santos, para os sábios. E esses sábios promovem também distribuição de praçada e tudo. Os próprios reis, antigamente, davam praçada para todo mundo. Na verdade, os reis antigos, de ver nas histórias, ninguém passava fome. O reinado ideal, ninguém passava fome. Né? A gente vê Arjuna, as pessoas comuns iam falar com Arjuna. Falar, Arjuna, está acontecendo isso, para falar com Yudhishthira. Elas cobravam a atitude do rei. E o rei, né, ele fala, não, eu vou... Eles ficavam preocupados, né, se os seus súditos estavam com alguma carência. Né? Então, eles davam aquela riqueza, sempre davam. E eles continuavam ricos, né? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Né? Especialmente a vida espiritual, o conhecimento espiritual. Né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, ele acaba aqui, né, o comentário. E tem outro fim, o final, o comentário final de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, que se chama Anuvriti. Então, de novo, né, o Sar significa permanecer indiferente ao cultivo. Olha, já dá uma visão um pouco diferente. O Sar, que é o entusiasmo, significa permanecer indiferente ao cultivo de jnana, né? As atividades de karma, sadhanas, práticas que têm ou seja, sadhanas, práticas
que tem qualquer outro objetivo que não seja satisfazer a Krishna. Né? Então, uma pessoa prefere... Anyone's preferred variety. Ok. E a pessoa, ela resolutamente executa os membros de sadhana bhakti. Ou seja, ele está botando aqui o tsar também com você abandonar certas outras práticas, outros métodos que não sejam você servir a Krishna, né? Fazer esse sadhana de bhakti, que é um pouquinho diferente que ele está falando, do entusiasmo. Bhagavad Bhakti, somente Bhagavad Bhakti é o objetivo máximo de todos os seres vivos. Tal fé firme é chamada de Nishchaya, ele já passa para Nishchaya. Algumas vezes, vagando nos caminhos de karma, jnana e assim por diante, faz com que nossa mente ela fique inquieta e siga os seus sadhanas somente para produzir sofrimento no final. Né? Então, às vezes, dentro mesmo desse mundo védico, agora não tanto, mas eu me lembro que antigamente sempre tinha um pessoal que adorava, às vezes, Ganesha, né, lia os outros Puranas, que não é que seja ruim, mas acabam sendo influenciados, porque cada Purana, cada Upanishad, ele fala umas coisas assim, super legais, umas coisas super interessantes. Né? Às vezes a astrologia, eu me lembro que muitos negócios ficavam fascinados, que é fascinante, a astrologia, leitura de mão, aí ficava baseando muito nisso. Eu me lembro que uma vez um discípulo do meu Gurudeva também, ele chegou e no pescoço dele tinha um colar astrológico. O Gurudeva arrancou ele, arrancou esse cordão e falou, joga imediatamente esse colar no Yamuná. Né? O pescoço é o lugar único de tudo assim. Né? Ele falou uma vez assim, eu posso mandar Rahu fora, eu posso dar um chute em Rahu. Né? Ou seja, você pode até usar, mas não depositar sua fé naquilo. Né? Assim como você vai no médico. Né? Então, porque eu poderia falar também, olha, a astrologia é uma coisa material, o médico também é uma coisa material. Eu vou no médico, será que eu não confio em Cristo porque eu vou no médico? Inclusive, um médico pergunta isso para um Vaishnava. Olha, viu, você veio até aqui, Deus não te curou, eu que te curei. E esse Vaishnava fala assim, e os outros que você não curou? Os outros que morreram? Né? Na verdade, Krishna, que te deu força, que deu esse conhecimento, né? Para você até me curar. E aqueles que não curou, era o destino deles também, que tinham que morrer também. Krishna viu que aqueles tinham que morrer. Né? Então, na verdade, a gente vai nos médicos, essas coisas, próxima vida, mas a gente entende que tudo ali, em última análise, Krishna que está agindo. Né? Isso não quer dizer que você não vai para nada, deixa ficar doente. Né? Você tem que cuidar, esse corpo é de Krishna também. Então, ele tem que estar saudável para você passar isso. Fora super renunciante, né? Tem classes, como a gente falou, tem várias, ninguém é igual a ninguém. Tem classes de renunciantes que realmente eles estão completamente, mas aí está em outro nível, né? Não é o nosso nível. Então, a gente tem que ver que tudo tem a mão de Krishna por trás. Beleza? Então, apesar dessas coisas serem interessantes e tudo, a gente não deve colocar a nossa fé nisso. É isso que o Gurudeva aqui ensinar com essa atitude bem impetuosa, né? Colhe, guardar. Ele disse que dava um chute em Rahu. Rahu, para quem não sabe, né, é um planeta que é inauspicioso. Então, ele continua aqui, perdão. Portanto, o caminho de Bhakti é o único caminho constitucional para todas as divas. Né? Às vezes a gente fala isso, parece que assim, só a nossa religião salva, só.
Uma vez perguntaram, então só existe sua religião. Eu falei, primeiro que não é religião, e segundo que a gente não está procurando a salvação, né, nesse sentido. E, né, o Vaishnavismo, que a gente falou, é um movimento do eu, né, um movimento natural do eu. Também é redundante, se é do eu, é natural, né, o verdadeiro eu. Então, não é considerado religiosidade no sentido que a gente conhece, no mundano, que se pode trocar, que pode deixar de ser Vaishnava. Na verdade, Vaishnava é um sinônimo de diva, diva pura. Então, a gente não pode deixar de ser quem a gente é. E esse Vaishnavismo, ele pode ser manifestado de várias formas. Então, ele não está preso a uma região, a uma língua. Existem Vaishnavas, ou seja, pessoas puras que estão ligadas, né? Vaishnava, de novo, é uma pessoa que adora qualquer manifestação de Krishna, seja como Nrsimha, seja como Sadashiva, como Vamana, né? Qualquer manifestação autêntica, óbvio, né? Eu não posso inventar, recebi o fulano X, recebi fulano Y, avatar, assim, por diante, não existe isso, né? Inclusive, tem uma história, não sei se eu contei aqui, que é interessante, que diz que eu era uma moça, eu acho que contei aqui, que ela falava que era uma expansão de Lakshmi. Ela era até de Niterói, e ela tinha seguidores e tudo, só que como ela não conseguia, ela não sabia pronunciar o nome, ela falava que era Lakshmi. Ela tinha uma coisa, eu falei, pô, de Lakshmi pode ser, mas não creio que não é nem por maldade, né, alguma insanidade, alguma coisa assim. Então, né, você não pode inventar isso. Eu sou encarnação, sei lá o quê. Né? Mas qualquer movimento do eu autêntico em relação à sua estadeva, à sua deidade, isso é Vaishnavismo, é considerado de Vaishnavismo. Né? É o movimento da diva. Agora, perceber isso que eu disse. Então, o Srimad Bhagavatam 10, 2, 32, 33 descreve aqueles jnanis, né, aqueles que acham mais que para você chegar ao seu objetivo através do seu intelecto, do seu conhecimento, né, e, em geral, eles querem atingir esse estágio de nulidade, né, ou unidade. Então, Srimad Bhagavatam descreve aqueles jnanis que cometem ofensa aos pés de Lótus de Bhagavan por falsamente considerarem-se liberados. E também aos aos devotos prêmio, né, no caminho de Bhakti puro. Então, ele dá esse verso, fala assim, ó Senhor dos olhos de lótus, aqueles que não se abrigam aos seus pés consideram-se de forma vã, né, como sendo liberados, porque eles são desprovidos de afeição e devoção por você, sua inteligência é impura. Embora tais pessoas aproximem-se da plataforma de libertação, por se submeterem a austeridades severas e ao seguir, né, práticas espirituais, eles caem da sua posição devido à negligência a seus pés de lótus. Então, né, aquilo que a gente estava falando, às vezes a gente confunde práticas intensas como sendo espiritualidade. Na Índia, em especial, a gente vê sempre nesses programas, a gente vê a pessoa fazendo prática, né, durante anos ali, um levantando a mão para cá, outro com flecha, não sei o que lá, outros deitando fogo. A gente pensa que isso é espiritualidade, ou fazer milagres, né, fazer aparecer coisas, curar a pessoa. As pessoas, às vezes, confundem isso com espiritualidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Não são práticas, um yogi pode alcançar isso, não precisa nem ser yogi.
né? Isso tudo são manipulações da matéria. E se essa pessoa fazer essas práticas e tudo, mas não ter nenhuma devoção por Deus real, né, verdadeira, que às vezes a pessoa também pode achar que que ama a Deus, né, mas não sabe nem quem ela é, nem o que é amor, e nem quem é Deus, é muito complicado, né? Isso não vai trazer nenhum benefício para Bhakti, né? Às vezes a pessoa pode falar de Deus pra caramba, mas não sabe quem é Deus, né? Então ele continua aqui, ó Madhava, os jnanis que imaginam-se como libertos podem cair da sua assim chamada posição de liberação, mas seus devotos que são ligados a você pelo laço da afeição íntima nunca caem do caminho de Bhakti. Porque tais devotos são plenamente protegidos por você, eles de forma assim ousada cruzam todos os obstáculos por colocarem-se aos seus pés de lótus, ou por colocarem suas cabeças aos seus pés de lótus, né? Dessas deidades proeminentes e que são dotados de poder para instigar os mais severos tipos de obstáculos. Então, a gente tem o caso de Haridas Thakura, né, que foi aquela famosa prostituta, Lakshahira, e tenta ele, mas ele não move um momento, né? E tem o Vishwamrita, que é interessante. Vishwamrita era um sábio, né? Que ele fazia essa austeridade também. Só que quando Menaka, que é uma Apsara, que é uma moça celestial belíssima, né? Ela passa perto dele, só o som da tornozeleira já perturba ele. A meditação dele acaba casando. Que Lakshahira era uma prostituta, mesmo, né, de alto nível, e foi ali tentar, né, digamos assim, Haridas Thakura, e outros que a própria Maya Devi era ela. E outros dizem que a Maya Devi veio depois, né, ou seja, a personificação de Maya foi lá e tentou Haridas.